Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura é um livro completo, é um livro perfeito. Aliás, é uma coleção de livros. O próprio nome da Bíblia significa coletânea de livros, biblioteca, vários livros. A Sagrada Escritura é, portanto, o livro por excelência. E do que trata a Sagrada Escritura? De uma história, de uma caminhada de Deus com os homens. E na Bíblia aparece de tudo. Se nós formos observar numa leitura atenta, a Bíblia reproduz todas as experiências de vida que a gente possa imaginar. De modo que, podemos dizer com propriedade, não existe nada de novo no mundo que já não tenha sido referido na Sagrada Escritura. Isto tudo para dizer, como também até a engenhosidade que naquele momento as pessoas ali tiveram, está contado aqui. Imagine então que a casa está cheia, porque Jesus está lá dentro. As pessoas já entupiram a casa, a porta da casa está cheia de pessoas, não tem como vir com este paralítico e ainda mais deitado num catre, numa maca, numa caminha. E o que é que eles fazem? Olha a engenhosidade. Tiram a telha, despregam umas ripas e é de supor que usaram umas cordas e assim foram baixando, arriando lá o paralítico, pois de cima da casa, até que então caiu ali na frente de Jesus. Esta experiência é muito interessante. E o evangelista São Lucas, que narra o encontro de Jesus com todo tipo de pessoas e em todas as situações, não poderia deixar de narrar
este encontro de Jesus com o paralítico feito através desta engenhosidade. Podemos então, meus irmãos e irmãs, nos admirar como é que aqueles amigos, aquelas pessoas solidárias, fizeram de tudo contanto que aquele desfavorecido pudesse estar em contato com Jesus. Porque ele possuía a virtude do Espírito. Virtude, na linguagem teológica, quer dizer força, vitalidade, virilidade, potência, alguma coisa forte. E é assim que então Jesus se depara, se encontra com este aleijado. Meus irmãos e irmãs, o gesto destas pessoas nos faz refletir. Nós conhecemos da Sagrada Escritura a expressão só Deus salva, e até mesmo algumas vezes querendo nos alfinetar por conta do nosso amor a Nossa Senhora e por conta da fé que nós temos na sua intercessão, os nossos irmãos das seitas, repetem, só Deus salva. É verdade, nós acreditamos nisso, que só Deus salva. Acreditamos que toda intercessão que possa haver da Virgem Maria e dos santos é subordinada à grande intercessão do Cristo, porque Ele é o nosso pontífice, ou seja, aquele que estabelece uma ligação, aquele que faz a ponte entre nós e Deus mesmo. E, se é verdade, e é que só Deus salva, como é que então esses amigos, estas pessoas, encontraram a maneira de exatamente facilitar, fazer chegar até Deus? Propiciaram, usaram a cabeça, usaram as cordas, destelharam, quebraram as ripas, foram descendo, assim devagarzinho até. O que, portanto, meus irmãos e irmãs, quer dizer que só Deus salva, mas nós podemos ajudar, nós podemos facilitar, nós podemos conduzir irmãos e irmãs nossos diante de Deus, para que Deus então opere a salvação. O Santo Padre, o Papa Francisco, fala desta como sendo a experiência que mais conforta o coração de alguém, quando ele, estando para se apresentar diante de Deus, através da morte, ele então se lembra, no exame de consciência dele, que ele ajudou a salvar alguém, que ele facilitou a apresentação de alguém, que ele pôde dar a mão, pôde dar a orientação, quem sabe até no momento mal recebida, mas depois a pessoa colocou a mão na sua consciência e refletiu, pois que me ajudou. E ele diz que a missão da igreja é esta, que a missão da igreja continua sendo esta, de facilitar a aproximação do homem a Deus. Esta é a missão da igreja, diz ele. E a igreja se dirige, diz ele, a três, digamos, categorias de pessoas a quem o seu trabalho se destina e em que ela então ajuda neste trabalho da salvação. Porque a igreja é missionária desde a sua origem, conforme o Cristo mesmo disse, depois que ele ia subindo para o céu: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura, fazendo-os discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A missão da igreja nos ensina São João Paulo II, ela permanecerá
relacionada a este mandato até o retorno definitivo do Cristo. Pois bem, Papa Francisco, na sua exortação sobre o Evangelho da Alegria, ele diz que a Igreja trabalha com 3 categorias. Primeiramente, o trabalho de manutenção daqueles que estão em casa, das ovelhas que estão lá no curral, que estão a salvo. Trabalho de manutenção. De vocês, meus irmãos e irmãs, que sempre vêm na igreja, de vocês que sempre estão dentro da casa do Pai, e que precisam, porque a fé é dinâmica, ela precisa se alimentar, se nutrir, ela precisa se arear, ela precisa ser azeitada. E isso a igreja faz através da pregação, através da celebração, através da catequese, através da confissão, através da sua vida de comunidade, nos mais diversos aspectos. Esta é a primeira categoria, o pessoal de casa, diríamos assim, nutrir, alimentar aqueles que estão garantidos, as 99 ovelhas que estão lá, o seguro no curral. Segunda categoria, a quem a igreja deve se dirigir, aqueles que interromperam a frequência, aqueles que não participam mais, aqueles que por algum motivo, diz o Papa, até por nossa culpa, deixaram a comunhão, não frequentam mais a assembleia litúrgica, deixaram de ir na comunidade, ainda que conservem, quem sabe, uma vida religiosa assim particular, rezam, até vão à missa, mas não têm uma participação em vida de comunidade. Quem sabe até, muitas vezes, vivem uma espécie de sofrimento a partir da sua experiência frustrada de vida eclesial. Estão, portanto, afastados. A esses também a igreja se dirige e lhes convida a retomarem os ardores do primeiro amor, como diz na carta, pois no livro do Apocalipse. Retorna ao teu primeiro amor. A terceira categoria de pessoas a quem a igreja deve se dirigir para facilitar a obra da salvação e o encontro com Deus são os ateus, os descrentes, os agnósticos, aqueles que, por algum motivo, seja por conta da sua forma mentes, modo como foram educados, seja por conta de alguma convicção interior, ou seja, até mesmo também para aparecerem bem na foto, que às vezes, faz um pouco também de, dizer que a pessoa é ateu, parece que é um status, também se for por isso. A igreja deve também facilitar a aproximação desses irmãos, para que eles possam experimentar a alegria da comunhão com Deus, possam perceber o sentido da causa e do efeito, ou seja, a vida só pode ter sido dada por alguém que tem a vida. O vazio, o nada e a morte não fazem vida, não produzem vida. Portanto, fazendo a ligação da causa e do efeito, nós descobrimos alguém onipotente, alguém mais poderoso do que nós, alguém de quem então veio a existência, porque, conforme diziam os antigos medievais, só o semelhante pode gerar o semelhante. Não vai nascer manga de um coqueiro, coqueiro produz coco. Assim também se diz, só pode ter produzido a vida humana alguém que possuía a vida em plenitude.
E a este alguém, a este ser absoluto, nós chamamos Deus. E Jesus chamou para ele de Pai e nos disse para que também o chamássemos assim, ao nos dar a oração modelar do Pai Nosso. Quando orardes, dizei assim: Pai Nosso. Assim como depois que Jesus aparece a Madalena, e ela o quer agarrar, não me agarra, que agora não é mais assim, mas vai e diz aos meus irmãos, teus irmãos, vai e diz que eu subo ao meu Pai e vosso Pai. Portanto, o próprio Jesus revelou o Pai Nosso, disse que este Pai está no céu, e a igreja deve facilitar o acolhimento deste Pai pelo coração dos descrentes. Vejam então, meus irmãos e irmãs, como por isso o Papa Francisco diz que a igreja, ou seja, nós temos que estar continuamente em estado de saída. Não é outra que a igreja se revigorar na sua missão de evangelizadora. E todos nós, enquanto batizados, somos chamados nós também a exercermos esta tarefa. A missão está contida, pois, na nossa carteirinha do batismo. Lá está escrito, missionário. Não é uma escolha que a gente faça, já está embutido ali, no sacramento do batismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, como é bonito ver estas pessoas que facilitaram o encontro deste aleijado com Jesus, nós também somos chamados a realizar a mesma tarefa e que possamos não esperar a morte, como diz o Santo Padre, o Papa, para nos alegrar de termos ajudado Deus a salvar alguém, mas que desde já possamos experimentar, pois, a alegria de termos propiciado a nossos irmãos e irmãs o seu encontro com o Pai misericordioso. Vamos fazer um instante de silêncio para que possamos, pois, interiorizar a mensagem da liturgia de hoje.